Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente. Estou extremamente grato pela oportunidade aqui estar pela primeira vez, podendo acompanhar de perto essa igreja maravilhosa, abençoada. Agradeço a oportunidade, pastor Alessandro, que Deus abençoe a sua vida, a todos os obreiros, a esses jovens abençoados. Estão de parabéns, continue assim. Oh, coisa linda é ver jovem avivado na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Eu peço que meus irmãos abram as vossas Bíblias, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Aquele que foi encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 16, versículo de número 1. Amém? A palavra de Deus nos diz: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema qual Deus colocou ao meu coração sobre esta mensagem é desertos. Desertos que na Bíblia, meus irmãos, tem como significado terra seca, lugar de aflição, lugar de peleja. E na vida do cristão tem como significado lugar de crescimento, lugar de oportunidade, lugar de aprendizado. É fato eu afirmar, meus irmãos, que na nossa caminhada cristã, nós estamos sujeitos a passar por todos os tipos de lutas, a qual a vida pode nos proporcionar. O próprio Jesus, ele nos diz em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. Quando Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, aqui Jesus está abrindo uma porta para todos os tipos de lutas a qual o ser humano pode passar na sua vida terrena. Seja ela uma doença, seja ela uma crise financeira, seja ela uma luta com o seu esposo, com a sua esposa, uma luta no seu ambiente familiar, com os familiares, luta no seu ambiente de trabalho, luta, brigas, discussões ministeriais, ou seja, estamos sujeitos a passar por todos os tipos de aflições. Nós iremos notar que na Bíblia, todos os personagens bíblicos, eles passaram por momentos de lutas, eles passaram por momentos de pelejas, eles também tiveram que enfrentar os seus desertos. Mas o que fez a diferença desses homens e dessas mulheres em meio às lutas foi a confiança deles em Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida, em meio aos desertos da vida, em meio às aflições, é a nossa confiança em Deus. Porque se nós tivermos confiança no Senhor, nós conseguiremos passar por todas as lutas, por todos os obstáculos, a qual a vida pode nos proporcionar. Mas para nós entendermos esta mensagem, nós teremos que voltar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei, pois farei de ti uma grande nação. Nós vamos ver que Deus, ele estabelece uma promessa sobre a descendência de Abraão. Promessa a qual, através da sua descendência, Deus iria formar uma nação. Deus iria preparar um povo. E essa promessa, ela vai se estender ao longo dos capítulos de Gênesis, do 12 até o 50. Nós vamos ver que a promessa vai passar para Isaac.
de Isaac vai passar para Jacó. De Jacó vai começar a se concretizar através dos seus filhos no Egito. E o interessante aqui que é bom eu ressaltar e pontuar, que no cenário a qual os filhos de Jacó se encontravam no Egito, surgiu através de um cenário totalmente desfavorável para José, quando seus irmãos o venderam como escravo. Mas como Deus, ele é extraordinário, ele é perfeito, e ele gosta de mudar cenários, gosta de transformar vidas, ele muda um cenário de escravidão para um cenário de vitória, para um cenário de governador. Sabe qual que é o interessante, irmãos? Que eu não sei qual é a luta ou a dificuldade a qual vocês vêm a passar, ou a qual vocês venham a estar passando, mas para mim também não importa. O que importa é que o nosso Deus, ele sabe, o nosso Deus, ele conhece, e ele é especialista em transformar vidas, ele é especialista em mudar cenários, ele é especialista em transformar a história. E se você acredita, ele pode transformar a tua vida, ele pode transformar o teu coração, ele pode transformar a tua família, ele pode transformar a tua parentela. Aleluia. E a promessa ali começa a se cumprir, o povo começa a crescer no Egito numa proporção muito grande. A ponto que no capítulo 1 de Êxodo, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer que Faraó, vendo a grandeza do povo hebreu que estava crescendo numa proporção muito grande, ele pensa em aumentar a carga dos trabalhos daqueles homens, porque ele sabia que com o crescimento daquele povo, aquele povo podia se levantar contra o povo egípcio, e ali organizar uma grande rebelião. Então o que ele pensa? Eu vou aumentar a carga tributária, eu vou começar a escravizar esse povo agora, eu vou começar a dobrar o trabalho desses homens. Mas se esqueceu que a promessa, quem tinha derramado sobre a vida daquele povo, era o Senhor Deus dos exércitos. A ponto que no capítulo 3, versículo de número 7, Deus já estava preparando o cenário. Como assim? Deus já tinha levantado Moisés, Deus já tinha preparado Moisés. E o interessante é que no capítulo 3, versículo de número 7, no encontro de Deus com Moisés, Deus, ele vai falar que o clamor do povo havia chegado ao céu, que o clamor do seu povo havia chegado ao seu trono. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que quando Deus, ele estabelece uma promessa, não acontece do dia para a noite, nem da noite para o dia, mas requer tempo, requer crescimento, requer um trabalhar de Deus. Mas também vale eu pontuar que quando Deus estabelece uma promessa sobre a vida do crente, o inimigo, ele vai se levantar, ele vai tentar te parar, ele vai tentar te frustrar. Mas eu quero te dizer, se você tem a plena confiança em Deus e se manter debaixo da cobertura espiritual do Senhor, da mesma velocidade que o inimigo se levanta, é a mesma velocidade que ele cai por terra, porque você é um escolhido do Senhor, porque você é uma escolhida do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, ele começa a preparar Moisés. Moisés agora está com a missão de liderar o povo do Senhor, de ser instrumento do Senhor em meio a uma nação. E o interessante é que Moisés, ele vai diante de Faraó, ele explica a situação para Faraó, mas Faraó está com seu coração endurecido. O que vai acontecer? Deus vai ter que mostrar os seus sinais para o povo egípcio. Deus terá que operar as suas maravilhas. Como? Através das pragas. Nós vamos ver no decorrer da narrativa que Deus, ele vai fazer o Nilo se transformar em sangue. Deus, ele vai enviar praga de piolhos. Deus vai enviar praga de rãs. Deus vai enviar úlceras sobre aquele povo. Deus, ele vai matar todos os animais do povo egípcio, mas nada vai fazer com que Faraó liberte aquele povo. Faraó continua com o seu coração endurecido. Deus, ele continua operando os seus sinais, até chegar no momento em que Deus, ele começa a mandar uns sinais de uma proporção mais grande, mais imensa, a ponto de matar todos os primogênitos do povo egípcio. Aí chega nesse momento em que Faraó reconhece que ele não pode ser superior e nem se igualar ao poder de Deus, que há alguém que é mais poderoso que o poder político, que há alguém que é mais poderoso que o exército
exército egípcio, que é alguém que é mais poderoso até mesmo com a autoridade do homem. E esse alguém se chama Deus de Israel, se chama Deus dos exércitos. Deus é poderoso, irmãos, para mudar cenário. Deus é poderoso para mudar situação. Deus é poderoso para curar, para libertar e transformar vidas. O povo sai, irmãos. O povo é liberto. Moisés começa a liderar aquele povo. O povo começa a sair para começar a viver uma nova vida. Livre de escravidão. Livre daquele jugo. Livre dos trabalhos forçados de Faraó. O povo começa a correr em direção à tua liberdade. Deus começava a escrever uma nova história na vida daquele povo. O povo começa a peregrinar. O povo começa a caminhar. O povo começa a glorificar. Mas no momento em que o povo sai, o coração de Faraó se endurece novamente. Mas vai chegar num ponto em que o povo se depara com o mar. E quando eles olham para trás, eles vê Faraó e todo o seu exército novamente em direção a eles. E sabe um ponto interessante aqui? É que mesmo ele vendo os sinais a qual Deus operou lá no Egito, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Por que o Senhor tirou nós de lá para morrermos aqui nesse deserto? Mas como Deus, ele é extraordinário e misericordioso e amoroso, Deus opera mais um milagre. Deus, ele abre o mar, o povo passa em terra seca. Quando o Faraó vai passar, todos conhecem a história, Deus fecha aquele mar. Todo o exército junto com o Faraó morre em um único dia. É a última vez que aquele povo vai ver a cara de Faraó. O povo começa a caminhar agora em direção à liberdade verdadeira, longe do jugo egípcio. Mas ao passar de 3 dias, a sede aperta. A sede começa a assolar aquele povo. O que eles fazem novamente? Eles começam a murmurar mais uma vez. Mas como Deus, ele é misericordioso, Deus manda água para aquele povo. Deus, ele libera água para aquele povo. Aquele povo começa a matar a sua sede. Mas com o passar de 15 dias novamente, vem a fome. E o que o povo faz? Começa a murmurar novamente. O povo começa a murmurar novamente. Só que agora é de uma proporção mais grande. Sabe por quê? Porque eles vão falar assim: por que Deus tirou nós do Egito para morrermos aqui de fome, se lá no Egito nós tínhamos panela de carne? Olha que povo ingrato. Você vê que o povo, ele é comprado através de comida, através de carne, através de alimento. O povo começa a murmurar a ponto de se esquecer dos sinais a qual Deus havia operado lá no Egito, irmãos. O povo começa a murmurar porque estava faltando comida e se esquece dos sinais. Sabe algo interessante que eu vejo, irmãos, na vida do ser humano hoje? E é um defeito muito grande, que por conta de um momento de dificuldade, por conta de um momento que está passando numa aflição, num deserto, numa peleja, ele parece que fica cego e se esquece de todos os sinais a qual Deus já operou na sua vida. Por conta de um momento de dificuldade, o povo se esquece das maravilhas a qual Deus operou. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: qual é o deserto que você tem passado? Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é a aflição que está afligindo o seu coração, que está tirando o seu sono? Aí eu faço você pensar agora: esse deserto, essa luta, ou até mesmo essa aflição, é maior que o nosso Deus? Esse deserto, ele é maior que o nosso Deus? Não. Deus, ele tem poder para tirar você do deserto. Deus, ele tem poder para transformar a tua vida. Deus, ele tem poder para arrancar esta aflição. Porque Deus, ele é poderoso. Quantos sinais Deus já operou nas nossas vidas? Então que não seja um momento de dificuldade, que nós venhamos se esquecer das maravilhas do Senhor. Eu costumo dizer, tanto na igreja onde eu congrego e por onde eu passo, que se nós chegamos até aqui, nessa noite, neste exato momento, é uma prova que Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. É um sinal que Deus, ele tem um projeto sobre a nossa vida hoje. Ainda, se você for analisar, se você ligar os jornais, os meios de telecomunicações, você irá ver só tragédia. Quantos jovens morreram,
de acidente, de tiro, de overdose, por conta de bebida alcoólica. Quantas pessoas desceram à sepultura hoje? E Deus permitiu você estar aqui acordado, liberando a graça sobre a tua vida, liberando a misericórdia, para dizer que Ele tem projeto, que Ele tem promessa, que Ele tem propósito e vai se cumprir sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E através dessa mensagem, eu pontuei alguns desertos a qual nós estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida, a qual nos faz afastar do Senhor. E o primeiro deserto, irmão, é o deserto espiritual. O deserto espiritual, ele é perigoso, sabe por quê? Porque hoje o Satanás, ele não está com o objetivo de te arrancar da igreja e fazer você voltar para a prostituição. Satanás, ele não está com o objetivo de te arrancar da igreja e fazer você voltar para as drogas, fazer você voltar a ingerir bebida alcoólica, não. Satanás, ele está com o objetivo de te deixar morto dentro da igreja. Satanás, o objetivo dele hoje é fazer você ficar morto dentro da igreja, achando que está vivo. E como que acontece isso? É quando você já começa a vir na igreja por obrigação. É quando você vem na igreja ou para agradar o pastor, ou para agradar o obreiro, ou para agradar alguma liderança, ou para agradar algum amigo ao qual lhe convidou, até mesmo com medo das pessoas lhe dizer que você está desviado ou está frio. Isso acontece quando o louvor já não te toca, você não sente mais a presença do Senhor, tudo você reclama, se a irmã ou o irmão louva, está muito alto, se o irmão prega, ele grita demais, se o outro prega, ele prega só teologia, se o outro prega, prega só palavras difíceis, o outro não sabe o que está falando. Consegue entender o que é um deserto espiritual? Em tudo você tem um argumento para botar defeito. A Bíblia já não abre mais, já não tem coragem de dobrar os joelhos para orar, para falar com o Senhor. O relacionamento já foi totalmente quebrado, mas continua dentro da igreja. Mas sabe qual que é interessante? Que se acaso você está passando por um deserto espiritual, Deus, ele te trouxe aqui porque Ele quer te avivar novamente. Ele quer acender a chama sobre o teu coração novamente. Eu vou pontuar aqui. Nós vamos ver em Atos capítulo 1, versículo de número 4, que Jesus, ele viu que os discípulos iriam entrar num deserto espiritual. Os discípulos iriam entrar num momento de incredulidade. Por quê? Jesus, ele vai dizer, logo após a sua ressurreição, não se ausentem de Jerusalém, mas esperai a promessa que de mim ouviste. Não se ausentem de Jerusalém. Olha que interessante o que Jesus estava se referindo. Conhecia o coração dos seus discípulos. Sabia que seus discípulos já estavam enfrentando o deserto espiritual. Por quê? Estavam com medo. Será que as palavras a qual Jesus falou era verdade? Será que as palavras a qual Jesus nos ensinou vai acontecer? Então Jesus falou, é uma ordem, não se ausentem de Jerusalém. Permaneça. Os discípulos iriam fugir, irmãos. Os discípulos estavam com medo, amedrontados. Foi em Jerusalém onde eles viram Jesus ser chicoteado. Foi em Jerusalém onde eles viram Jesus ser humilhado. Jerusalém era o palco de derrota para aqueles homens. Então Jesus sabia que aqueles homens iriam embora. Jesus teve que falar, não se ausentem de Jerusalém, porque é aqui que eu vou derramar minha promessa. E qual promessa foi essa? Um grande avivamento, um despertar sobre a vida daqueles discípulos, o derramamento do Espírito Santo de Deus. E através desse derramamento, um avivamento surtiu de tão grande proporção que mais de 8.000 almas se arrependeram por conta de uma simples pregação. Porque Deus avivou o coração daqueles homens. Se você está passando por um deserto espiritual nessa noite, eu quero te dizer que Deus, ele quer avivar o teu coração. Deus, ele quer encher o teu coração com a glória dele, com o poder dele, com a presença dele. Deus, ele quer fazer você passar por uma transformação de mente. Deus, ele quer fazer você voltar a adorar ele em espírito e em verdade. Deus, ele quer colocar de novo o desejo no seu coração, de meditar na palavra, de aprender da palavra, de buscar a palavra, de viver a palavra. Deus, ele quer colocar novamente no coração da igreja o desejo de buscar almas, de ir atrás de vidas que se afastaram, vidas que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Deus, ele colocar o desejo na sua igreja dessa noite de avivamento, de busca, de poder. Irmãos, deserto espiritual é perigoso. É perigoso.
Se Jesus voltar, quem estiver passando por deserto espiritual vai ficar. É por isso que nós temos que estar constantemente avivados, acesos na presença do Senhor. Em relacionamento com o Senhor. Não quebra o seu relacionamento com o Senhor, não. Por mais que você estiver triste, se você estiver desanimado, continue perseverando na sua busca. Continue perseverando em oração. Se você sente no coração que não está surtindo efeito, chama mais um irmão para oração. Chama mais uma irmã para oração. Liga para o pastor, liga para os obreiros. Mas não deixe o deserto espiritual vir te oprimir, vir te matar, vir te consumir dia após dia. Seja renovado pela presença do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém? O segundo deserto, irmãos, é o deserto emocional. O deserto emocional é mais perigoso ainda, porque não oprime só a igreja, mas oprime as pessoas lá fora, principalmente. É por isso que muitos tiram a sua vida. Muitos tentam contra a sua própria vida. Nós vamos ver que a vida ela é composta de compromisso, de prazer e de responsabilidade. Mas quando se perde o prazer, aquilo que era alegria no seu coração se transforma em luto. Mas, vou abrir um parênteses aqui. Quando você perde o prazer em meditar na palavra, ainda você tem a oportunidade de ser avivado através de uma pregação e ser despertado o desejo de voltar a ler. Quando você perde o prazer de louvar, através de uma ministração de louvor aqui, você pode ser despertado e voltar à essência de adorar o Senhor. Quando você perde o prazer no seu local de trabalho, ainda você tem a oportunidade de sair daquele ambiente e procurar outro trabalho. Mas o pior de todos é quando você perde o prazer na sua própria vida. Quando você perde o prazer na vida, irmão, você perde o prazer em tudo. Nada que você faz te alegra. Na sua consciência, tudo o que você vai fazer vai dar errado. E é triste porque quando você perde o prazer na vida, você está abrindo um passaporte ou até mesmo uma porta imensa para que Satanás venha entrar de cabeça e te oprimir. É por isso que Jesus ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Por que cansado? Porque uma pessoa cansada, ela cansa de viver, ela cansa de buscar, ela cansa de estar em comunhão com os irmãos, ela cansa de estar em comunhão com a igreja, ela só vive trancada, ela só vive distante de tudo. E quando ela se torna nesse estágio de cansada, ela é oprimida por Satanás. E quando Satanás oprime, o primeiro pensamento que ele joga é: todo mundo te abandonou, ninguém liga para você, se mata, puxa a corda, engatilha essa arma, tenta contra a sua própria vida, ninguém se importa com você. Mas eu quero te dizer nessa noite, se o deserto emocional vier te assolar, Deus ele tem a solução para a tua vida. Se vir pela tua cabeça que seus irmãos te abandonou, que a tua família te abandonou, eu quero dizer que Deus ele não te abandonou. A palavra do Senhor diz que até mesmo uma mãe pode se esquecer do filho que saiu do teu ventre, mas Deus ele não esqueceu. Deus ele não esqueceu da tua vida. Deus ele não esqueceu da tua casa. Deus ele tem prazer em ouvir a tua adoração, em ouvir a tua pregação, em ouvir o seu testemunho de vida. Se por um momento o teu pensamento fugir da presença do Senhor e você se deixar levar pelas dificuldades do mundo, lembre, Deus tem a solução para a tua vida, Deus ele tem a solução para a tua casa, Deus ele tem a solução para o teu coração, Deus ele tem a solução para todas as coisas nessa vida. Amém? O terceiro deserto, irmãos, é o deserto financeiro. Deserto financeiro, quem nunca passou por um deserto financeiro? Quem nunca passou por uma dificuldade financeira? A dificuldade financeira, ela oprime hoje muitas pessoas. Porque nós já aprendemos desde pequeno, de uma maneira errada, a consumir, a gastar, a adquirir
cada vez mais e mais, mais e mais. Você já pode ver que na escola, de todas as matérias que tem uma que é desnecessária no meu ponto de vista, que é a aula de inglês. Se você parar para analisar e fazer uma pesquisa, você vai ver que de cada 1.000 alunos que terminam o ensino médio, apenas 10 vão seguir carreira fora do Brasil, ou até mesmo vão trabalhar numa empresa que vai ter que fazer o uso do inglês fluentemente. Mas do resto, o inglês é desnecessário. Agora, se você analisar, se os governantes trocassem a aula de inglês por uma gestão financeira ou uma aula de economia, nós não teríamos tantas famílias passando por desertos financeiros. Não teríamos tantos jovens passando por crises financeiras, porque aprendemos errados desde pequeno. Se você for analisar também, tem pessoas que têm uma caminhada longa na fé, pessoas que já construíram famílias e passam por desertos financeiros. Sabe por quê? Todo mundo que bate palma na porta da casa para vender algo, ele não tem a capacidade de falar não e compra. Vai comprando, vai comprando. E o que acontece? Estoura o teto salarial. E o que vem? Deserto financeiro, crise, dificuldade. E quando passa por um deserto financeiro, irmão, vem o primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Discussões dentro de casa, brigas entre marido e mulher, discussões, atritos. Depois do primeiro estágio vem o segundo. Qual que é o pior de todos? A separação. E quando vem a separação, traz consequências se tiver filho, se tiver filha. Por quê? Quebrou uma aliança com o Senhor por conta de crise financeira. Mas Deus está ministrando sobre o nosso coração hoje que Ele quer dar sabedoria sobre a nossa vida. Deus, Ele quer dar sabedoria para nós administrarmos a nossa casa. Deus, Ele quer dar sabedoria para nós administrarmos as nossas finanças. O sábio Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 8, versículo de número 11, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se à sabedoria. Deus, Ele quer dar sabedoria sobre a tua igreja. Deus, Ele quer derramar conhecimento. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deixa Deus cuidar da tua casa. Deixa Deus cuidar das tuas finanças. E você verá que você vai ter uma caminhada próspera, uma caminhada abençoada na presença do Senhor. Deixa Deus direcionar a tua vida, irmão. Deixa Deus tomar conta da tua casa. E você verá o que Jesus irá fazer. Para que depois não venha acontecer o pior, passar por um deserto financeiro e depois as pessoas lá fora ficar apontando, porque isso é feio. Eu trabalho aqui embaixo na serralheria, o pastor Alessandro sabe. Outro dia, chegou um determinado irmão, eu não conheço, mas o meu patrão conhece. Fiz uma solda para ele na carretinha, aí como de costume, tudo que a gente faz, a gente leva até o carro, vai lá conversar com o patrão, ele passa o valor, tudo. O cara montou no carro, pastor, foi embora. Meu patrão veio e falou assim, ué mãe, o cara não pagou, né? Eu falei, não, mandei ele falar com você, não falou? Não falou não. Eu falei, caramba, o cara deu mancada. Aí ele pegou e falou assim para mim, assim, ele é crente ainda, raloteiro, sem vergonha. Eu falei, pô, não é todo crente também que é assim. É um ou outro que envergonha o nome do Senhor, mas nós não podemos generalizar. Irmãos, isso é perigoso. Quando nós passamos por crises financeiras, por mais que você não tenha o dinheiro para você pagar quem você deve, vai lá e conversa, dialoga, porque senão você não está envergonhando o seu nome, você está envergonhando o nome do Senhor, você está envergonhando o nome de Deus, irmãos. Amém? O quarto deserto, o deserto familiar. O deserto familiar, irmãos, acontece quando a família já não passa mais a ser um porto seguro e vira um ringue de batalha, por conta do quê? Separação, por conta de desunião dentro da própria casa, por conta de traições, por conta de filhos desobedientes, por conta de pais que são intolerantes com seu filho, por conta de pais que estão presos ainda num vício, por conta de mães também que estão presas em vícios. E o que acontece quando você passa por um deserto familiar? Quando o marido busca e a mulher não busca, vem atritos. E o que acontece? Separação. Quando a mulher busca e o marido não busca, o que acontece? Vem atritos. E depois, separação. Quando os jovens buscam e seus pais são ímpios, não buscam, o que acontece? O primeiro pensamento na vida dos jovens, se afastar da presença do Senhor. O que eu vou fazer na igreja? Buscando
dia após dia, e os meus pais não buscam a presença de Deus. Irmãos, isso é deserto familiar. Mas eu quero dizer para você, se há alguém que esteja passando por um deserto familiar aqui, se for para desistir, desista de ser fraco, mas não desista da sua família, não. Se for para desistir, desista de ser fraco, mas não desista da tua família. Eu tenho comigo que se Deus colocou você como cabeça na tua casa para buscar a presença do Senhor, é porque através da tua vida Deus irá fazer um mover na tua casa. É porque através da tua vida Deus irá fazer um mover na tua família. É porque através da tua vida Deus irá trazer algo novo. Aleluia. Se é pais que estão presos em algum vício, Jesus ele pode trazer a libertação. Se é mães também presas em algum vício, Jesus pode trazer a libertação. Se é filhos que estão no submundo das drogas, nessa vida de incredulidade, ofendendo o nome do Senhor cada vez mais, se lambuzando dos prazeres da carne, Deus tem o poder para trazer ele aqui na presença do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos buscar por eles, nós precisamos orar por eles, nós precisamos jejuar por eles, nós precisamos pregar para eles, nós precisamos dar testemunho de vidas para eles, para que eles venham se achegar na presença do Senhor. Então lembre-se, se algum dia você passar por um deserto familiar, e o inimigo falar, desiste, larga do teu esposo, larga da tua esposa, que o seu filho não tem mais jeito, que seus pais não têm mais jeito, sai da presença do Senhor. O Senhor não vai transformar a vida da tua família, não. É mentira do Satanás. Busque pela tua casa, busque pela tua família, busque pelos teus pais, busque pelos teus filhos, que a coisa mais linda que é ver uma família unida na presença do Senhor. É por isso que o inimigo, ele tenta destruir. Porque a família é um projeto do Senhor, é estabelecida por Deus. E eu quero dizer que a tua casa é projeto do Senhor, a tua família é um projeto do Senhor. Não desiste dela, não. Busque pela tua casa, meus irmãos. O quinto deserto, irmãos, é o deserto ministerial. O deserto ministerial, ele não cabe apenas aos obreiros. Ele cabe também à nave da igreja. Porque o deserto ministerial acontece quando nós caímos no comodismo. Quando nós já nos acomodamos com aquilo que nós fazemos. Se eu sei tocar bateria, tá bom. Se eu sei tocar uma guitarra, tá bom. Se eu sei trazer uma saudação, tá bom. Se eu tenho um conhecimento básico da Bíblia, tá bom. Não, irmão, não tá bom não. Você tem que ter ambição espiritual, cada vez buscar mais na presença do Senhor. Você tem que cada vez querer mais na presença do Senhor. Se você lê a Bíblia apenas uma vez no ano, que você venha buscar ler a Bíblia 2 vezes no ano. Se você lê a Bíblia 1 hora por dia, procure ler a Bíblia 2 horas por dia. Se você só louva no dia que tem culto e nos dias que tem ensaio, procure louvar na tua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, onde você estuda, junto com seus amigos. Mas não se acomoda no lugar aonde você está. Você tem que almejar cada vez mais na presença do Senhor. Nós devemos querer cada vez mais na presença do Senhor. Se você está se acomodado apenas com uma saudação, irmão, você está no lugar errado. Porque através da saudação você tem que desenvolver o hábito para pregar a palavra do Senhor. Se você vem aqui apenas para cantar um hino da harpa e para você tá bom, não tá bom. Além do hino da harpa, você tem que querer louvar na presença do Senhor, prestar o seu culto na presença do Senhor. E quando uma pessoa, ela chega no estágio de comodismo, sabe qual que é a primeira coisa que ela fala? Deus conhece o meu coração. Ah, eu vim aqui, mas Deus conhece o meu coração. Irmãos, para com isso. Larry, ele fala, se Deus conhece o teu coração, você não tem medo disso? É, porque Deus conhece aquilo que está mais oculto, profundo no coração. E sabe o que eu vejo, irmãos? Na oferta entre Abel e Caim, quando Caim preparou o fruto da terra para oferecer para o Senhor, você acha que Caim não pensou, ah, Deus conhece o meu coração, eu vou levar qualquer coisa para Deus, tá bom. Ah, eu não me preparei em casa, eu vou lá, vou levar um louvor lá, e tá bom para o Senhor. Ah, hoje eu vou trazer uma saudação, vou lá levar qualquer coisa lá, e tá bom, Deus conhece o meu coração. O pastor escalou para pregar,
Não perder uma hora para montar um esboço. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Errado, irmão. Mentira do Satanás. Você tem que ser como Abel, para Deus preparar o melhor, fazer o melhor, se dedicar para fazer o melhor para o Senhor. Se você se dedica em louvar, se prepara que Deus vai transformar vidas. Se você se dedica em pregar, se prepara que através da sua pregação Deus irá resgatar, transformar e libertar vidas. Se você se dedica em buscar almas para o reino, se prepara que Deus vai encher essa igreja com uma multidão de almas. Mas não se contente com pouco. Na presença do Senhor não é pecado você querer mais. Não é pecado você almejar mais. Eu não falo bens materiais, mas eu falo coisas espirituais na presença do Senhor. Que você venha almejar dons, que você venha almejar conhecimento, que você venha almejar discernimento e fazer o melhor para o Senhor. Amém? Não se contente com pouco. Principalmente jovens, não se contente só com um grupo de jovens. Não se contente só em participar do grupo de jovens. Daqui vocês têm que ser futuramente obreiros na presença do Senhor. Daqui é uma preparação para vocês serem missionários na presença do Senhor. Futuro pastores, pastoras na presença do Senhor. Não se contente apenas em participar do grupo de jovens. Igreja, não se contente apenas em ficar na nave da igreja. Se você não tem o desejo de ser um obreiro, seja um missionário lá fora. Evangelize vidas. Vai atrás das vidas que se afastaram. Vai atrás das vidas que estão perdidas. Mas não se contente apenas em esquentar uma cadeira e ouvir uma boa palavra, não. Queira mais na presença do Senhor e fazer o melhor para o Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Irmãos, lembre-se, na vida nós estamos sujeitos a passar por todos os tipos de deserto, por todos os tipos de lutas. Mas o que vai fazer de você a diferença em meio ao deserto é a sua confiança no Senhor. Sabe o que fez daquele povo passar 40 anos naquele deserto? Murmuração, desobediência e falta de confiança no Senhor. Que nós venhamos ter confiança cada vez mais no Senhor. Que nós venhamos ser obedientes cada vez mais pela palavra do Senhor. E que nós venhamos crer que independente das lutas, Deus tem dias melhores para a vida da tua igreja. Salmos capítulo 34, versículo de 19, a palavra de Deus vai nos dizer: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Eu não sei qual é a aflição, mas o Senhor tem livramento. O Senhor tem livramento. Amém? Que Deus abençoe a vida da igreja e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.